Já pensou que Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância? Vamos comigo até o livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 64. Isaías 64. Eu vou ler apenas um versículo e depois eu vou fazer várias leituras hoje à noite. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou mais usar a Bíblia, a palavra escrita e revelada, do que a minha própria fala. Vamos ler várias escrituras hoje à noite. Mas para iniciarmos, eu gostaria que lêssemos o versículo número 4. Isaías 64, 4. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Vou ler de novo este texto sagrado que disse: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que bênção, que chuva gostosa que está caindo lá fora, hein? Isso é milagre de Deus, bênção de Deus. Vamos orar, queridos? Querido e maravilhoso Deus, mais uma vez, eu suplico a bênção do Senhor sobre cada um de nós aqui. Que a sua palavra, que neste momento será examinada, será proclamada, que a sua palavra tenha, de fato, liberdade para chegar ao coração de cada um de nós. Nós não queremos, nesta noite, outra coisa, a não ser ouvir uma palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém e amém. Queridos, vocês podem sentar. O tema da nossa meditação hoje à noite é o seguinte: não nascemos para sermos um fracasso. Você pode repetir comigo: eu não nasci para ser um fracasso. Nenhum de nós hoje à noite, no plano original de Deus, foi que o homem, o ser humano em si, fosse aqui na terra um perdedor, um fracasso. Este texto, que é a base da nossa reflexão hoje à noite, diz que desde a antiguidade nunca se ouviu falar, não é? Nunca se ouviu falar de um Deus como esse, não é? Que trabalha para quem? Já pensou Deus trabalhando para você, irmã? Normalmente a ideia é: não, nós trabalhamos para Deus. Pois aqui esse texto que eu li diz: trabalha para quem? Para aqueles que nele espera. Quem é você hoje à noite que Deus trabalha para você? Deseja fazer de você um homem, uma mulher, um jovem, uma pessoa vencedora na vida. Irmãos, quando Deus nos formou, lá ainda no ventre da nossa mãe,
ele fez o melhor que podia fazer. Olha o que diz o salmista no Salmo 139, versículos 13 até 16. Salmo 139, 13 a 16 diz assim: pois tu formaste o meu interior, o salmista falando de Deus. Tu me teceste ainda no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram ainda a substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosidade! Há aqui, queridos, um sentido claro nesta escritura que lemos, que Deus tem um projeto para mim e para você. Maravilhoso saber que cada um dos dias que você já passou e vai passar nessa terra, Deus os tem escrito, cada um deles vai escrevendo a sua história. Por isso, hoje à noite, Ele quer que você confie nele, para que a sua história seja uma história que de fato agrade o Criador. Meus queridos, nós somos um sonho de Deus. Deus sonhou comigo e com você. Deus não desperdiça seu tempo. Ele quer fazer de você e de mim alguém nessa terra, que quando fechar os olhos e partir daqui, possa ter significado ter vivido aqui. A maior crise de uma pessoa, do ser humano, em boa parte deles, é a questão da sua identidade. Quem sou eu? Muitas pessoas dizem: pastor, eu nasci, o meu destino é sofrer. Tudo o que eu tento fazer não funciona, não dá certo. Parece que eu já nasci com uma predestinação de ser um fracasso. Escuta-me nesta noite, isso é uma mentira, mentira do meio e mentira principalmente do diabo, que quer matar e roubar todos os seus sonhos, quer destruir todos os seus projetos. O diabo não quer que você seja uma pessoa abençoada, vencedora, uma pessoa que aquilo que você faz não dê certo. Olha quem é você hoje à noite. Olha para mim aqui hoje à noite, para o texto alguns textos que eu gostaria de ler hoje à noite, de pelo menos 5 princípios básicos para uma vida bem-sucedida. De repente, a sua vida até então não tem sido uma vida bem-sucedida. Parece que as coisas não funcionam. Olha para mim hoje à noite, escute a voz de Deus para saber quem é você. Aos olhos de Deus, no plano de Deus para a sua vida. Primeiro,
Lá na Epístola aos Romanos, capítulo 8, verso 16, Deus quer ali que você descubra a sua filiação. Quem é seu pai? Ali diz: o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você é um filho de Deus? Quem é um filho de Deus? A palavra de Deus diz, no Evangelho de João, capítulo 1, verso número 14, que disse: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todas aquelas pessoas que creem na pessoa de Jesus, confia nele, a sua vida, experimenta nele de fato salvação, esta pessoa se transforma em um filho de Deus. Agora imagine você sendo filho do dono do céu e da terra, o Criador de todas as coisas, este que era, que é e que sempre será o mesmo, este que diz: eu quero trabalhar para você, eu quero abençoar sua vida. Você não tem todos os motivos desse mundo para não ser um fracasso? Meus irmãos, não. Quem é seu pai? O seu pai, se ele é Deus, ele é o dono do céu e da terra, do ouro e da prata, ele é o dono da vida, ele é o dono de tudo. É impossível ser filho de Deus e ser alguém que rasteja nessa terra. Olha outra promessa de Deus para a sua vida. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 19, temos aqui um princípio sagrado para mim e para você. Assuma hoje à noite toda a autoridade que Deus quer lhe dar nessa terra. Lucas 10, 19, o Senhor diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esse texto sagrado refere-se a, se nós estamos aqui hoje à noite e cremos em Deus, quero que saibam nesta noite que se Deus existe, existe também um poder do mal, comandado pelo diabo e seu exército de demônios. Então existe contra nós forças do mal. 24 horas nós estamos nesta guerra espiritual, nessa batalha espiritual. Agora, se você toma posse desta palavra que disse, Deus dizendo, pode baixar um pouco, está muito alto o som para mim, por isso que eu estou tirando perto da minha boca. Eis que eu vos dou poder. Quem que dá poder? O Senhor Jesus. Eis que eu vos dou poder para vencer todas as artimanhas do mal, todos os levantes do mal contra a sua vida, e disse: nada poderá lhe fazer dano nenhum. Você crê nisso? Nada poderá. Lucas capítulo 24, versículo 19, ainda está escrito, lá fala de autoridade, aqui está escrito de poder: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Jesus falando: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. No livro de Efésios, capítulo 1, verso 18, olha que bendita promessa. Eu estou falando para você que crê. E se de repente a sua fé não é esta fé nessa noite que a possa dessas promessas, a fé é um dom que Deus
deu para todo ser humano exercitar. Por isso, nessa noite, creia. Avalie a riqueza de promessas de quem é Deus para nós hoje à noite. Efésios 1,18 diz assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Que olhos são estes? Esses aqui? Não. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Vou ler este texto que para mim é uma das mais ricas promessas de Deus através da escrita do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. Ele disse: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Há pessoas que dizem: pastor, eu não entendo, leio a Bíblia, às vezes até eu escuto uma mensagem, porque eu não entendo. Quero dizer para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Quando diz ali homem, está falando de uma pessoa que não exerce a fé, não tem fé, não se submete de fato à revelação das Escrituras. Então Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 em diante, que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem natural, o homem que não tem ainda essa compreensão, essa revelação das Escrituras pelo Espírito Santo. Ele diz o que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Quero dizer para você hoje à noite, Deus quer revelar ao seu coração, Deus quer revelar a você tesouros escondidos, que ainda não lhe foram revelados. Aqui diz que os nossos olhos, o nosso entendimento precisa ser iluminado, esclarecido, ter luz, para que nós saibamos qual a esperança da nossa vocação e quais as riquezas da glória da nossa herança como santos filhos de Deus nessa terra. O conceito, queridos, que temos de nós mesmos, do nosso valor, do nosso propósito na vida, ele é de fato o cerne da nossa personalidade. Um conceito correto do que nós somos em Cristo Jesus e do que nós temos em Deus é de fato o melhor preparo possível para que a nossa vida aqui na terra não seja uma vida de perdedores, e sim de vencedores. Amém? Sim. Olha o que diz o Salmo de número 25, versículos 12 a 14. Diz ali, Salmo 25, 12 a 14. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em miséria, tá certo? O que diz o texto? Tá projetando ali? Viverá em prosperidade. Eu estou lendo a NVI. E os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos. Já imaginou Deus confiar seu segredo? O Senhor confia os seus segredos aos que o temem.
e os leva a conhecer a sua aliança. Maravilha, não é verdade? Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade. E os seus descendentes herdarão a terra. Quando Deus nos criou, queridos, Ele depositou toda a confiança na sua criação. Deus acredita em você e em mim. Você crê nisso? Ele acredita em mim e em você. Ele deseja que nós, de fato, correspondamos a todas as suas promessas feitas para nós. Ele quer que nós creiamos. Ele quer que nós descubramos cada dia algo novo que Ele tem para nos revelar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem que não tem Deus, o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama a Deus, diz o texto sagrado, que há cada dia novas experiências para aqueles que verdadeiramente temem e amam a Deus. Você tem uma promessa bendita lá no Velho Testamento. Quando Deus prometeu para seu povo, Deus disse para o povo de Israel, e também é uma promessa para todos nós hoje à noite, porque nós somos filhos dessa promessa. Abraão creu e Deus imputou em Abraão a sua justiça, e Deus disse que em Abraão, que creu, todas as famílias da terra, que verdadeiramente à moda de Abraão, são crentes pela fé, acreditam em Deus e são justificados pela fé, somos considerados como filhos de Abraão, nesse sentido de sermos justificados como Abraão foi, pela fé em Cristo Jesus como Salvador e Senhor. Deus disse: meus filhos, eu quero que vocês vivam, não se arrastando, não por cauda, mas sim por cabeça. O que Deus estava com isso dizendo? Deus disse assim: eu quero que vocês de fato experimentem se agarrarem a mim, viver em mim, confiar em mim, de tal maneira que vocês poderão ter sempre condição de estender para dar, porque eu não os fiz para serem mendigos nessa terra. O salmista, no Salmo 37, 25, ele disse: eu fui moço, hoje eu já sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar pão. Deus nos fez, queridos, para sermos de fato, aqui na terra, pessoas que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Nós recebemos diariamente todas as dádivas de Deus, o cuidado de Deus. Hoje à tarde, por exemplo, eu orava: ó Deus, está tão quente, minha respiração está tão complicada, tem que ficar colocando sorinho. Deus, seria tão bom se chovesse. Irmãos, quando eu falei isso hoje à tarde, que eu cheguei em casa, não tinha uma nuvem no céu. Para aqueles que hoje de manhã saíram de casa, viram que era um sol, mas um daqueles dias de sol londrinense, que nasce às 6 da manhã e se põe às 18 horas da tarde,
E não, esses dias, essa semana, não tinha uma nuvenzinha para cobrir o sol em nenhum momento. Irmãos, eu cheguei em casa, comecei a orar e de repente, Nilza falou, parece que o sol cobriu, que eu olhei lá, falei, Nilza, não só cobriu, mas tem uma nuvem que é de chuva. Aquela pessoa da roça, eu fui criado na roça, viu, irmãos? Fui criado lá no sítio, na roça. O roceiro sabia o dia que ia chover. Quando aparecia uma nuvem, ele disse, não, essa não é de chuva. Outra, assim, essa daqui é de chover, né? E eu, na minha experiência de sitiante, disse, essa é de chuva, Nilza. Olha aí que coisa mais linda. Irmãos, Deus quer nos abençoar. Você tem que acreditar que ainda Ele é que rega a terra, Ele é o dono do céu, da terra, toda, eu diria assim, tudo Ele fez e não deixou aí. Ele está presente. Ele está aqui hoje à noite. E Ele não fez você para ser alguém que rasteja, mas alguém que ergue a cabeça e todos os dias tem um cântico novo para Ele. Você crê nisso? Quando descobrimos, irmãos, esse princípio de valor que Deus nos atribui, isto afeta totalmente o nosso estilo de viver. Nossa herança é tão grande, e a nossa vida é tão importante para Deus, que Ele, vendo que a raça humana tinha caído perdida, Ele enviou seu único Filho, Jesus. Deus amou a humanidade de tal maneira que Jesus veio. Ele veio a essa terra para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele diz assim, eu vim, Jesus falando, para que você tenha vida, e vida em abundância. Já pensou o que Jesus disse? Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Quer dizer, é uma vida que, aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, a graça de Deus é maravilhosa. Nessa herança, a nossa herança, irmãos, é tão grande, e a nossa vida é tão importante para Deus, que Paulo, escrevendo a segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 4, versos 6 a 9, ele disse, porque Deus que disse, 1 Coríntios 4, 6 a 9, porque Deus que disse, de trevas resplandecerá luz, Ele mesmo resplandeceu aonde? Na minha versão disse, Deus que disse, das trevas resplandecerá luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações. Ele mesmo, olha que coisa mais linda. Jesus disse, eu sou a luz. Eu sou a luz, quem crê em mim não vai andar em treva. Ele mesmo resplandeceu dentro de nós. Ele mesmo. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém, não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados. Que coisa linda, que maravilha. Por isso, meu querido irmão,
Se de repente você é uma destas pessoas que, apesar de crer em Deus, tem esta ideia meio que pessimista, meio negativo, dizendo: pastor, nada dá certo. Conserta com ele, abre por inteiro seu coração para Deus. Põe no seu coração nessa noite: você não nasceu, não foi feito, criado por Deus para ser um fracasso. Quando isto acontece, traz tristeza ao coração do Criador, porque Deus não te fez para ser perdedor, mas sim ganhador. Quando eu falo isto, queridos, porque a vontade de Deus é que todos que estão aqui hoje à noite, você que assistirá esta mensagem pelas mídias, eu quero dizer, Deus não fez você que está ouvindo e vendo esta mensagem, Deus não te fez para isso. Se tem alguém que quer que você seja um perdedor, é o diabo. Mas ali na cruz, Jesus venceu. E se alguém crer em Cristo e tem Ele como Senhor da sua vida, é impossível que esse alguém vive uma vida de derrota. Porque aquele que está dentro de nós é muito mais poderoso do que tudo que está fora de nós. Por isso, Deus te fez para ser um vencedor. Rastejar na inferioridade é negar a fé. Desculpe, mas rastejar na inferioridade dizendo: eu não posso, eu não consigo, é negar o Deus que você diz que é seu Deus. Deus não perde nunca. Ele vence todas. Você crê nisso? A primeira coisa que devemos, irmãos, fazer é tirar da nossa mente a ideia de que Deus não se importa comigo, porque Ele importa com você. Em algumas ocasiões, as suas atitudes até afugenta Ele, mas Ele disse: eis que estou à porta e bato. Nossas atitudes, os nossos comportamentos podem até fazer com que Ele bata na porta da nossa consciência, mente, coração, do nosso ser, dizendo: eu quero entrar para fazer de você um vitorioso. Afinal, queridos, o preço que Ele pagou foi muito alto para que você seja um perdedor. Ele te comprou. A Bíblia disse que nós fomos comprados por um preço que jamais podemos, irmãos, mensurar, eu diria, raciocinar perfeitamente o preço, todas as implicações que teve para Cristo ir àquela cruz, morrer por mim e por você. Fazendo isso, quando você crê, você é comprado para Ele. Ele comprou você por um elevado preço de sangue derramado naquela cruz. Por isso, Ele não planejou filhos fracassados, filhos perdedores. Muito pelo contrário, Ele quer filhos que viva uma vida
vitoriosa todos os dias. Amém, queridos? Deus é sábio. E a sabedoria de Deus é muito maior, além da nossa capacidade de mensurar. Aceitar, queridos, a sabedoria divina é uma atitude sábia e correta de cada um daqueles que são seus filhos. Tem um livro na Bíblia, que é o livro de Provérbios, que é chamado livro, que é também na Bíblia católica, esse livro é chamado de sabedoria. Eu acho certo também, porque esse livro, quando fala de sabedoria, está dizendo que sabedoria é essa, do homem? Não, é sabedoria de Deus, certo? Esse livro chamado de sabedoria. Mas no livro de Provérbios, capítulo 8, verso 17 a 21, encontramos essas palavras que são palavras do próprio Deus. E Deus disse assim: eu amo aquele que me ama. Que coisa mais linda. Deus ama até quem não ama, já imaginou? Deus ama pessoas que estão tão distantes dele. Às vezes, irmãos, eu fico ouvindo e vendo, às vezes, cada blasfêmia contra Deus, pessoas que zombam de Deus, das coisas sagradas, e eu fico pensando, Deus ama essa pessoa. Esse é um amor que Deus tem, que é o amor misericordioso, é o amor compassivo, mas quando Deus diz assim, eu amo aqueles que me amam, não é lindo, lindo, lindo um casal de marido e mulher, ou até mesmo antes do casamento, um casal, opa, tem até trovão, um casal que ambos se amam, não é lindo? Quando o amor é correspondido, quando o homem ama sua mulher e a sua mulher o ama. Então, esse amor é o que Deus está dizendo. Deus está dizendo assim, olha, Jaime, eu amo a você porque você me ama. Eu amo aqueles que me amam. Então, aí é um amor, queridos, olha, é um amor de um pai, que Jesus disse assim, qual é o pai aqui na terra que ama seu filho, e o filho pede para ele um pão, ele vai lá e pega uma serpente e dá para ele? Tem pai que faz isto? Não, um pai que ama não faz. Aí Jesus disse, se você que está na terra, que é terreno, é capaz de dar o melhor para seu filho, quanto mais o Pai Celestial. O que eu quero dizer para você hoje à noite, continue lendo comigo, Provérbios capítulo 8, 17 a 21, eu amo aquele que me ama, e quem me procura, eu escondo, tá certo? Quem me procura, me encontra. Deus disse assim, olha, Deus dizendo para você hoje à noite, toma posse, hein? Tenho riquezas e honras, prosperidade e justiça. Ele tem tudo isso. Para quem? Para aqueles que o amam. Verso 19. O que eu ofereço, Deus falando, vale mais do que o ouro fino e é melhor do que a prata mais pura. Versículo 20. Eu ando no caminho da honestidade e sigo os passos da justiça. Verso 21. Dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouros.
Já imaginou, irmãos, quantas palavras lidas aqui hoje à noite, quantas promessas de Deus, para quem? Eu amo aquele que me ama, eu tenho riquezas, eu tenho bênçãos, eu tenho ajuda, eu tenho socorro, na hora da angústia, na hora das dificuldades, eu socorro. Por isso, eu li um texto ainda há pouco, que disse que apesar de todas as promessas maravilhosas de Deus, nós na terra passamos por tribulações, por provas, por dificuldades, passamos às vezes por vales sombrios de lutas e dificuldades. Mas o lindo é que Deus disse, eu nunca deixo você sozinho. Esses textos que eu li, são conselhos, queridos, da sabedoria que é o próprio Deus. Conselhos dele a seus filhos, a fim de que nós saibamos qual é o ideal de Deus para conosco. No livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 19, diz assim, Eclesiastes 17, verso 19. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 governadores que haja na cidade. Olha que riqueza de promessa de Deus para nós. Deus não está colocando, irmãos, defeitos em nós, mas está nos chamando para encontrar-se conosco, a fim de nos ensinar como podemos ser aperfeiçoados, preparados e obtermos a convicção de uma vida poderosa e vitoriosa. Deus quer lhe dar inteligência, capacidade. Eu amo esse texto, diz, a sabedoria fortalece a quem é sábio. Sábio é aquele que faz boas escolhas. Deus diz que a sabedoria dele fortalece o sábio, mais do que 10 governadores é capaz de fazer por uma cidade. Que coisa linda, tremenda esta. Deus quer levantar nossas vidas, de repente, irmãos, uma palavra pesada, mas da mediocridade. Às vezes, confessamos a Deus, que é todo poderoso no céu e na terra, e vivemos aqui uma vida tão insignificante. Ele quer plantar dentro de mim e de você os verdadeiros conceitos, por que você nasceu, por que você veio, por que Ele te fez. Deus quer que você entenda. Ele quer nos dar hoje à noite propósitos mais elevados. O Senhor não apenas nos mostra onde nós estamos. Muitas vezes estamos fora da vontade dEle. Mas Ele nesta noite diz, eu quero mostrar para você a direção certa. Ele quer revelar a nós a sua força. Quer revelar a mim, a você, o seu poder, para que naquilo que você não está conseguindo, você veja soluções de Deus acontecendo. Não nascemos para o fracasso. Filipenses 4,13 tem aquele texto que nós sabemos repetir de cor. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos dizer juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Isso significa
tudo, que nada ele fica de fora. Deus disse tudo. Ele quer te dar força. Tudo posso. Isso significa que com a ajuda de Deus, eu posso enfrentar qualquer situação. Eu vou ler aqui para mim terminar hoje à noite um texto de um dos livros de Max Lucado. Max Lucado, ele é um escritor famoso. Ele diz assim, olha aqui: quase 9 entre 10 crentes, não são palavras minhas, mas do Max Lucado, quase 9 entre 10 crentes, ou cristãos, dizem que são salvos, sim. Mas com poder? Ele pergunta. Quase 9 entre 10 diz que são salvos. Sim, são salvos. Mas com poder? Não. E ele então diz, como os filhos de Israel saíram do Egito, mas ainda não possuem a terra prometida, como os filhos de Israel, que ao saírem do Egito, mas ainda não possuíam uma terra prometida. Isso equivale a quase 2 bilhões de pessoas que se chamam cristãos, se arrastando numa fração da sua potência. O que aconteceria se eles tivessem uma revisão, fizessem uma revisão dos seus conceitos de Deus? Como seria diferente o mundo se 2 bilhões de pessoas saíssem do seu deserto espiritual? Quantos casamentos seriam resgatados? Quantas guerras seriam prevenidas? Se cada cristão começasse a viver a vida da terra prometida, como seria diferente esse mundo? Com a ajuda de Deus, você pode fechar essa brecha entre a pessoa que você é e a pessoa que você quer ser, de fato, a pessoa que Deus lhe criou para ser. A Bíblia diz que você pode viver de glória em glória. Você só precisa, diz ele, possuir a terra. Fiquemos em pé. Não nascemos para perder. Não nascemos para ser fracasso. Não nascemos para viver por cauda, mas por cabeça. Feche seus olhos, medite um pouco. Quem é você? Pensa lá, quem sou eu? Aos olhos de Deus, Ele me fez para ser um filho vencedor. Ele me criou para ser um vencedor. As batalhas surgirão, algumas maiores, outras menores. Mas Deus não me fez para perder. Querido e maravilhoso Deus, Tu conheces o coração e a mente de cada um aqui. Ó Santo Espírito, aqui estamos diante daquele que nos sonda e nos conhece.
Como Deus, um dos seus atributos é que tu és onisciente. O Senhor nos conhece muito melhor que nós mesmos, porque enganoso é o coração do homem. Mas é maravilhoso quando vemos que o Senhor começa a refletir a sua luz dentro de nós. Quando a vida começa a ter sentido para nós. Quando entendemos quem somos, por que estamos aqui. Pai Celestial, contempla cada um aqui nesta noite. Santo Espírito, que estas palavras que foram lidas, que vêm da sua palavra, possam ser de fato luz para o nosso caminhar, possam servir nesta noite de conselhos, de ferramentas para a transformação da nossa vida. Queremos entregar ao Senhor nessa noite esta breve reflexão, pedindo que o Senhor nesta noite, ao sairmos daqui, continue falando conosco. É o que eu lhe peço, agradecido, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor bendito que vem do nosso Deus e nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, hoje e sempre. Amém.